aí, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo começando assim de cara limpa. Pra quem não me conhece, eu me chamo Priscila Nassi e o vídeo de hoje é pra você que já tentou aí fazer o tal do contorno facial várias vezes e sempre acha que nunca fica bom ou que não vai conseguir aprender. Então fica aí até o final porque hoje é o dia de você sair daqui arrasando no tal do contorno. Bora lá começar o nosso passo a passo. Já prendi aqui o meu cabelo. Se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já clica aí, já se inscreve, não deixe de ativar as notificações, porque assim sempre que sair um conteúdo novo, o YouTube vai te sinalizar. Eu deixei pra fazer tudo juntinho com vocês, tá, gente? Passo a passo, vou aplicar aqui a base juntinho pra vocês irem acompanhando as etapas direitinho. Então, vou aplicar aqui a base e vou ir conversando com vocês, vou ir explicando tudo direitinho. Gente, eu botei essa blusa amarela, mas eu não sei se eu fiquei muito legal de amarelo. O que vocês acham? Comentem aqui pra mim. Ó, apliquei a base por todo o rosto, esponjinha. Primeira dica pra gente fazer um contorno facial legal, principalmente se eu não tenho experiência na maquiagem, se eu tô iniciando na maquiagem, se é a primeira vez que eu vou tentar fazer, não tente imitar esses vídeos que você vê por aí afora. Pega o bastão, faz aquele monte de marcação, porque talvez você tenha um pouco de dificuldade na hora de esfumar por não ter tanta prática. Então, a dica aqui é comece aos poucos. Eu vou mostrar pra vocês tanto o contorno em pó quanto o contorno em creme. Pra quem não sabe, existem essas duas possibilidades, então tu pode fazer ele tanto em pó quanto em creme. Eu vou fazer desse lado em pó e desse lado em creme, pra ficar mais fácil. Então, você vai reproduzir da maneira que ficar melhor pra você, que ficar mais fácil. A segunda dica é treine assistindo o vídeo. Isso vai facilitar muito pra você. Então, se você não tem tanta experiência, tanta técnica, ou até mesmo se você já faz um contorno assim bem tímido e quer aprender, pratique assistindo o tutorial, porque isso vai fazer uma diferença surreal pra você. Base aplicada em todo o rosto. Agora a gente vai começar a nossa parte de contorno, né? A nossa parte prática. A terceira dica, que é uma dica muito importante para você que tem a intenção ou que tem a vontade de aprender a fazer o contorno, é tenha cuidado na hora da escolha e da tonalidade que tu vai fazer o contorno. Às vezes as pessoas acham que precisam comprar um pó assim super mais escuro do que a sua tonalidade de pele, e não é verdade. Se você comprar aí 2 tons acima do seu tom de pele, você já vai conseguir fazer um contorno muito bonito. Então tomem cuidado para não exagerar na hora de comprar um pó para fazer o seu contorno, se você for comprar em pó, e em creme também. A dica vale para ambas as formas. Cuidado para não exagerar na tonalidade, porque senão, em vez de você fazer um contorno, quando você virar assim, vai estar parecendo aquela coisa suja, sabe? Aquela coisa mal acabada. Vou pegar aqui esse pozinho da Vult, essa cor aqui é a cor número 5, que é a que eu costumo usar pra minha tonalidade. E vou utilizar esse pincelzinho aqui da Macrylan, que ele tem esse cortezinho. Eu já indiquei ele no vídeo de pincéis. Pra quem ainda não viu o vídeo de pincéis, eu vou deixar linkado aí. Vou pegar um pouquinho do produto. Outra dica, tá? Quarta dica aí. Eu vou esquecer, gente, esse negócio de enumerar dica. Então eu vou ir só dando as dicas e vou parar de ficar falando o número de dica. Outra dica muito importante é cuidado na hora que tu for pegar a quantidade de produto aqui, pra tu não xoxar a mão aqui com grosseria e você fazer aquela lastra que depois você não vai conseguir esfumar. Então o segredo é vá acrescentando produto aos poucos e construindo a sua cor. Outra dica é faça o contorno antes de selar a sua pele. Isso também vai te dar uma maior durabilidade no seu contorno, tá? Então, você pode fazer depois que selar também, tá, gente? Nada te impede, mas assim você vai ter uma melhor durabilidade. Então, eu já apliquei a base e eu venho, ó, da raiz do cabelo, no ponto alto da sobrancelha, seguindo esse ossinho que eu tenho aqui. Então, você dá uma apertadinha, sentiu o ossinho, você vem puxando da raiz do cabelo e construindo. Esse pincel eu gosto muito dele porque ele tem esse formato que encaixa perfeitamente aqui nesse ossinho para fazer o contorno de forma prática e fácil. Tá vendo? Olha como é que já deu diferença. Pego mais um pouquinho, tiro o excesso e venho, ó, subindo. Na testa eu venho sempre puxando em direção ao cabelo. E tem que tomar cuidado na testa, gente, pra você não invadir demais a testa. Ah, Priscila, como que eu sei a grossura do contorno que eu vou fazer aqui? Gente, vai depender da tua testa.
entendeu? Aos pouquinhos, se analisar faz toda a diferença. Isso é muito importante também, pra você descobrir o que funciona pra você no contorno. Então, se olha, se analisa, eu não preciso, eu tenho a testa muito pequena, então você não vai precisar fazer um contorno na sua testa. Se você quiser fazer só um sombreado, você faz bem rentezinho o cabelo, só pra devolver uma sombrazinha, mas com cuidado, pra não manchar, pra não marcar, pra não ficar grosseiro. A intensidade do contorno vai depender do seu gosto. Se você gosta dele uma coisa mais marcada, se você quer uma coisa mais sutil. Por isso que eu falo, vá acrescentando cor aos poucos, porque é muito mais fácil você aumentar uma cor do que você disfarçar uma mão pesada demais, principalmente quando você não tem tanta familiaridade com a maquiagem. Então, vá acrescentando aos pouquinhos e vá construindo o seu contorno até você sentir que está satisfeita. Existem N possibilidades com contorno, gente. Eu tô ensinando aqui de uma forma que seja prática e fácil pra você reproduzir aí na sua casa. Se você quiser, você pode vir com a sujeirinha do pincel ainda e dar aquela disfarçada na papada. Eu não gosto de pegar muito produto pra fazer isso, pra não ficar uma coisa grosseira. Então eu realmente venho só com a sujeirinha do pincel aqui neste ossinho do maxilar, sem invadir muito pra cima, tá? Na minha opinião, o contorno em pó ele é muito mais prático para quem tá iniciando, se tu nunca fez, se tu nunca tentou fazer. Eu acredito que ele é mais fácil para você esfumar, mais fácil para você aprender também a manusear o pincel. Então fica aí como uma super opção para quem vai tentar fazer o contorno a primeira vez. Outra dica que eu quase esqueço de falar é que na hora que tu for manusear o pincel para fazer o seu contorno em pó, tu não precisa colocar muita força, tu não precisa vir com muita agressividade no rosto para fazer esse contorno. A mão leve, você vem dando batidinhas, você já vai fixando uma cor. Quando a cor fixar, você começa a dar aquela esfumadinha para ficar um acabamento mais bonito. Então cuidado, porque não precisa de muita força. Às vezes é mais técnica do que força. E não é difícil. Às vezes eu falando assim pode parecer que é difícil, mas não é. Tenta aí que tu vai conseguir. Agora a gente vai pro nosso contorno em creme. E o contorno em creme a gente pode fazer tanto com o pincel quanto com a esponjinha. Como tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer com a esponjinha, se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui pra você. Hoje eu vou fazer utilizando o pincel. Esse pincel de corte também funciona super bem pra você fazer o contorno em creme, porém, como eu só estou utilizando esse aqui hoje, eu vou utilizar um kabuki para fazer o contorno em creme, mas se você está iniciando, tenha preferência por esse pincel cortadinho, porque como eu já falei, ele encaixa aqui perfeitamente, então vai facilitar muito a sua vida. Então vamos lá começar. Peguei aqui um corretivozinho mais escuro, esse daqui é o Mark da Avon, a cor dele é a cor chocolate, é uma cor quente. Lembra que eu falei lá no início? Se você está iniciando, não precisa começar fazendo toda aquela marcação, porque talvez não dê bom. E talvez por isso você tenha tentado fazer e não tenha gostado. Então a dica é o quê? Comece aos poucos, igual com pó, sabe? Da mesma forma, vá acrescentando aos poucos, porque como eu falei, é mais fácil acrescentar do que você consertar o excesso daquele borrão que fica no rosto. Pincelzinho, com o próprio pincel, eu boto um pouquinho aqui, bem rente, a raiz do meu cabelo. Pouquinho mesmo, tá vendo que eu também não fiz aquela lapa exagerada? Eu acho que não tem necessidade. E ó, venho com o pincel dando batidinhas. Com o creme vai ficar muito mais fácil de vocês visualizarem do que com o em pó, né? Eu acho que a tonalidade fica um pouquinho mais forte. Mas se ficar mais escuro do que do outro lado, depois eu volto dando uma potencializada do outro lado também em pó pra ficar uniforme igual. Ó, aos pouquinhos. E aí eu venho puxando pra raiz do cabelo e construindo o meu contorno. Distânciazinha, ó, respeitada. Vou pegar mais um pouquinho pra fazer a parte da testa. E sempre poucas quantidades, eu venho construindo o meu contorno aos pouquinhos. Isso aqui, gente, é a chave pra quem tá iniciando, é começar aos poucos. Porque às vezes você vê muito vídeo e você já quer começar naquela coisa assim
taca produto e faz e não sei o que lá, e o negócio não acontece, ou você não consegue esfumar, acaba ficando nervosa, larga tudo pra lá e nunca mais tenta fazer de novo. Ó, sempre em direção ao cabelo. A sujeirinha eu trago aqui. E por que eu digo que o contorno em pó, ele é mais fácil pra quem tá iniciando? Porque o contorno em pó você fez e ele acabou. O em creme, você ainda vai ter que vir com o pó selando. Pra dar mais durabilidade, pra dar mais fixação, enfim, é necessário. Sempre que você faz um contorno em creme, você tem que vir selando esse contorno. Então eu vou vir com o mesmo pó, vou tirar o excesso e eu venho dando batidinhas pra selar esse contorno. Tiro o excesso. Cuidado na hora, sempre na hora de xoxar o pincel no pó, cuidado, gente, cuidado, muito cuidado, pra não pegar um monte de produto. E aí você vem selando seu contorno em creme, ó, seu coisa em creme. Você dá batidinhas, deu a batidinha, você pode vir dando varridinhas, com a mão sempre leve, não precisa vir com muita brutalidade, com muita força. Lembra que isso aqui é seu rosto, então trate com muito amor e muito carinho. E tá pronto o nosso contorno, vou finalizar e volto aqui pra gente conversar mais um pouquinho e dar as considerações finais. Não vai embora ainda, não feche o vídeo, porque pode ser que ainda tenha alguma informação aqui que seja útil pra você na hora de praticar, na hora de fazer o passo a passo do contorno. E bora lá pro nosso checklist final do vídeo. Primeira dica aqui é não desista antes de começar. Isso é muito importante, porque tem pessoas que às vezes colocam na cabeça que não vai conseguir e nem tentou. Então tente, pratique, persista, porque eu tenho certeza que você vai conseguir sim. A segunda dica é pratique junto com o vídeo, porque isso vai facilitar muito o seu passo a passo, vai fazer você se desenvolver cada vez mais. Então coloca o espelho, coloca o áudio do vídeo e vai fazendo juntinho ali, que eu tenho certeza que você vai ficar craque. E para encerrar, não se esqueça de tomar cuidado com a tonalidade que tu vai comprar aí, para tu não exagerar na cor e não comprar uma tonalidade muito escura. Lembre-se, 2 tons acima já é o suficiente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de interagir, não deixem de comentar. Se vocês reproduzirem, me marquem. Eu vou ficar muito feliz de ver. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.